Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula de fenômenos de transferência 3 e hoje nós vamos estudar então correlações para estimar o coeficiente de difusão. Então, se vocês lembrarem da nossa última aula, nós estudamos a lei de Fick, uma forma empírica de obter a lei de Fick. E vimos que a lei de Fick, a primeira lei de Fick, que ela é conhecida, ela é função de um coeficiente difusivo. Esse coeficiente difusivo também é chamado de difusividade mássica. Então, nessa primeira aula, pessoal, nós vamos estudar a difusão em gases, nesse vídeo parte 1, e depois a gente vai estudar a difusão em líquidos e a difusão em sólidos. Então, antes da gente entrar especificamente nas correlações para o cálculo da difusividade, pessoal, vamos relembrar que quando a gente fala de fluxo, nós sabemos que o fluxo de matéria, o fluxo de energia, ele é uma força motriz dividido por uma resistência ao transporte. Certo? E agora, olhando para a lei de Fick, a primeira lei de Fick que nós obtivemos na aula passada, então eu vou escrever ela aqui válida para todas as direções. Então, o fluxo molar difusivo da espécie química A pode ser calculado como sendo um coeficiente difusivo da espécie química A, vou colocar aqui inicialmente, se difundindo nela mesma, vezes o gradiente da concentração da espécie química A. Então, agora, vamos comparar essas duas equações, certo? Deixa eu só trocar a cor da caneta aqui. Fluxo. Nós temos aqui o fluxo de A é o meu JA e a minha força motriz é o meu gradiente de CA, certo? Então, o que sobrou? Sobrou que o meu DAA é a difusividade da espécie química A nela mesma, ela vai ser uma relação, vai ser idêntico ao inverso da resistência ao transporte. Certo? Então, daqui a gente já tira uma informação importante. Então, para a difusão, o coeficiente difusivo ou difusividade mássica, ele vai me dar o inverso da resistência ao transporte. E como nós sabemos, a resistência ao transporte, o que vai provocar resistência à transferência de massa é o meio. Então, o meu coeficiente difusivo vai dizer muito sobre o meu meio em que ocorre a difusão. Para a gente começar a obter algumas correlações para o cálculo da difusividade mássica, nós precisamos retomar a teoria cinética dos gases. Então, ela foi usada para começar a explicar e encontrar formas de calcular este coeficiente difusivo. Então, a gente sabe que a teoria cinética dos gases é utilizada uma visão newtoniana e, por isso só, quando se trata em tamanho de moléculas, então trazer a teoria de Newton para um tamanho, para uma visão atômica, é uma falha, certo? Mas nós vamos começar daí e depois vamos fazer algumas correções, tá? Então, se nós relembrarmos a teoria cinética dos gases, ela tem algumas considerações. Então, ela é válida se eu tiver um gás ideal que contém N moléculas de mesma massa, ou seja, eu tenho uma espécie química, as moléculas são todas iguais, portanto, elas têm o mesmo tamanho. Então, são moléculas esféricas e rígidas com um diâmetro D. Todas as moléculas se deslocam com uma velocidade ômega. Então, essa velocidade ômega está descrita aqui nessa equação. Eu posso calcular dessas duas formas. Então, 8 vezes a constante de Boltzmann, vezes a temperatura, dividido pela massa, vezes π. Ou, ao invés de escrever em função da constante de Boltzmann, eu posso escrever em função da constante dos gases,
e fazer essa troca da massa pela massa molar, né? É a relação que existe entre a constante de Boltzmann e a constante dos gases, tá? Então, todas as moléculas vão se deslocar com a mesma velocidade e as moléculas se deslocam paralelas entre si. Bom, na verdade, né, se a gente considerar que essas moléculas, então, estão se deslocando paralelas entre si, então elas não vão se chocar, mas a gente sabe que as moléculas dos gases têm um movimento aleatório e eu posso começar inicialmente falando de um choque elástico entre essas moléculas, certo? Então, quando uma molécula vai se chocar, a iminência de se chocar uma com a outra, ela se choca, se são moléculas esferas e de igual tamanho. Considere que essas moléculas tenham igual tamanho, então eu vou pegar o centro da primeira molécula e o centro da segunda molécula. O que eu tenho aqui? Aqui é o raio da minha primeira molécula e o raio da segunda molécula, certo? Bom, então a distância que elas têm que percorrer, então ocorre o choque quando elas percorrem esse diâmetro da molécula, né? Porque o raio mais o raio vai ser o diâmetro da molécula, então lembrando que todas as moléculas são iguais. Então, nós vamos começar obtendo e falando de uma correlação e de alguns parâmetros aqui que envolve essa teoria cinética dos gases e que envolve o choque de moléculas, tá? Depois nós fazemos as correções. Então, para a teoria cinética dos gases, a difusividade da espécie química A se difundindo nela mesma, ela seria a função da velocidade com que a molécula se desloca, que a gente já viu, essa velocidade ômega. Então, é 1/3 da velocidade vezes esse lambda. Esse lambda é definido como caminho livre médio. É a distância que uma molécula tem que percorrer até se chocar com uma outra molécula. Então, ela vai ter que percorrer uma distância. Então, se eu colocar num plano, vamos colocar aqui em 2 direções, né? Então, vamos supor que eu tenho um plano aqui e um plano aqui. Eu tenho moléculas em cada um desses planos, certo? Essa é a posição das moléculas. Então, para que a molécula do plano de cima, as moléculas do plano de cima se choquem com o plano de baixo, elas precisam percorrer essa distância aqui, que é o meu caminho livre médio, certo? Então, é dessa forma que a teoria cinética dos gases definiu a forma de calcular o coeficiente de difusão. Então, agora, nesse momento, a gente não vai entrar necessariamente na definição dessa equação aqui, certo? Que é um pouquinho mais complexo, a gente precisaria de mais tempo. Então, nós vamos partir desta equação da teoria cinética dos gases. Para a gente conseguir dar continuidade às nossas correlações, precisamos definir mais algumas coisinhas, pessoal. Então, o número de colisões sofridas por uma molécula dividido pelo tempo me dá frequência de colisões, ou seja, como a frequência da onda, né? Quando a gente pega lá, eu tenho uma onda aqui, né? Se eu quiser calcular a frequência de uma onda, então eu tenho essa distância aqui, né, entre as ondas, e se eu calcular o tempo que leva para essa onda atingir sempre esse ponto de vale aqui, eu vou ter a frequência de onda, né? Então, eu também tenho uma frequência de colisões. Então, num intervalo de tempo, eu vou contabilizar qual é o número de colisões que uma molécula sofre, certo? Demais definições é só pegar lá no livro do Cremasco, tá? Inclusive a definição desta equação aqui. Então, a frequência de colisões, Z, é igual à densidade de moléculas, então esse N0 é a densidade de moléculas, vezes π, vezes o diâmetro da molécula, tá? Então, esse aqui é o diâmetro da molécula, tá?
ao quadrado, raiz quadrada de 2 vezes a velocidade com que as moléculas estão se deslocando, que é a velocidade ômega. Caminho livre médio, como que eu posso calcular o caminho livre médio? Então, a gente já sabe que o caminho livre médio é a distância que uma molécula percorre até se chocar com a outra. Então, pessoal, para a gente obter o caminho livre médio, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a distância percorrida por uma molécula num intervalo de tempo. Se eu sei que velocidade é uma distância por tempo, certo? Então, para eu pegar a distância percorrida dessa molécula, eu pego a velocidade com que essa molécula se desloca e multiplico por esse ΔT, por esse intervalo de tempo. E dividir pelo número de colisões sofridos por essa molécula no mesmo intervalo de tempo, ou seja, se eu pegar a minha frequência de colisões, que vai me dar o número de colisões sofridas no intervalo de tempo, e multiplicar pelo intervalo de tempo, eu vou cortar ΔT com ΔT. Então, uma forma de calcular esse caminho livre médio, que o caminho que uma molécula tem que percorrer até se chocar com uma com a outra, nada mais é que fazer uma relação entre a velocidade com que a molécula se desloca, dividido pela frequência de colisões. Então, para a gente entender um pouquinho o significado desse caminho livre médio, temos um exemplo. Então, se nós imaginarmos que a gente tem que atravessar uma floresta, certo? Inicialmente, essa floresta tem uma árvore com um tronco de 20 centímetros. Então, para eu atravessar de um ponto inicial até um ponto final, cruzando essa floresta, eu vou ter que desviar dessa árvore para chegar do outro lado. Agora, se eu tiver que atravessar esses dois pontos dessa mesma floresta, só que agora eu tenho 10 árvores de diâmetro 20 centímetros. Ou seja, eu vou ter mais desvios para fazer para atingir o outro ponto. Sair de um ponto e atingir o outro. Então, conforme eu aumentei o número de árvores, eu estou aumentando o meu nível de dificuldade para atravessar essa floresta. Ainda assim, pessoal, se eu agora tiver nessa floresta 10 árvores, só que agora com um diâmetro 40 centímetros, eu mantive o mesmo número lá de árvores, mas aumentei o diâmetro. Então, é mais uma forma de eu aumentar a dificuldade. Então, eu vou ter que fazer ainda mais desvios para sair de um ponto inicial até um ponto final, certo? Ou seja, eu estou aumentando a distância que eu vou ter que percorrer para sair de um ponto e chegar no outro. Então, o caminho livre médio me dá a facilidade com que o soluto se difunde numa mistura, certo? Então, olhando para o coeficiente de difusão binária para gases, então, relembrando que nós estamos agora pensando apenas no meio e apenas em espécies gasosas. Então, para tornar o nosso estudo mais fácil, nós vamos considerar a difusão binária numa substância pura, num gás puro. Então, reescrevendo a equação lá da teoria cinética dos gases, dA era 1/3 da velocidade vezes o caminho livre médio. Então, se eu substituir a minha velocidade, o meu caminho livre médio, eu vou chegar nesta equaçãozinha aqui, certo? Então, o coeficiente de difusão, o que ele me define? Então, perceba que ele é função da velocidade e função daquele parâmetro que nos diz qual é a facilidade com que uma molécula consegue se deslocar no meio. Então, o coeficiente de difusão, fisicamente, ele significa a mobilidade com que um soluto
num determinado meio, né, conforme a mobilidade que um soluto tem em um determinado meio, certo? E, obviamente, esse meio influencia a interação que existe do soluto com o meio. Então, vai depender muito das características desse meio e dessa interação para que eu obtenha o meu coeficiente de difusão. Então, aqui percebam que é função da temperatura, é função da massa, é função da pressão, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que se aumentar a temperatura, se eu tiver um meio com uma temperatura mais elevada, a energia cinética das moléculas é maior e elas vão se chocar mais vezes, certo? E o que diz isso a respeito do coeficiente de difusão? Qual é a consequência disso para o coeficiente de difusão? Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a difusividade. A gente está vendo aqui que é diretamente proporcional. Agora, quanto maior a pressão, menor é o coeficiente de difusão, ok? E quando eu tenho mais de uma espécie química? Agora eu tenho uma mistura binária, tenho uma espécie química A e uma espécie química B. Então, se a gente for pela teoria cinética dos gases e escrever a equação de novo, então agora vai ser a velocidade de AB e o caminho livre médio de A a B vai me dar a difusividade de AB. Então, basicamente, se eu substituir, reescrever aqui, então perceba que o diâmetro foi feito a média do diâmetro atômico, né? Então, esse D é o diâmetro atômico da espécie química. Foi feita a ponderação aqui com relação às massas das duas espécies químicas e as propriedades também continuam em função de temperatura elevado a 3/2 e em função da pressão. A pergunta é, será que isso satisfaz fisicamente? Então, a gente precisa avaliar esta equação da teoria cinética dos gases quando a gente tem uma mistura binária. Então, quando a gente tem uma substância lá simples, a teoria cinética dos gases até pode representar, mas quando a gente atinge aí e começa a trabalhar com uma mistura binária, a gente sabe que o diâmetro atômico, né, nem todas as moléculas vão ser iguais. Eu estou tratando de duas moléculas. E será que fazer essa média do diâmetro atômico está correto? Então, pessoal, aonde que nós temos problemas para esta equação originada da teoria cinética dos gases? Quando a gente trata, obviamente, de um gás real. Inversamente proporcional à pressão, ok, isso está correto. Então, isso comprovou-se, obviamente, com resultados experimentais, né? Então, variando a pressão e verificando se a difusividade, de fato, era inversamente proporcional à pressão, né? Agora, avaliando a temperatura, a gente está vendo aqui que a temperatura, o DAB, é diretamente proporcional à temperatura elevado a 3/2. Então, dados experimentais demonstraram que essa proporção aqui é falha. Ou seja, o DAB experimental ele não vai variando com a temperatura elevada a 3/2. Então, alguns problemas precisam ser resolvidos para que eu tenha uma correlação que seja validada por dados experimentais. Além disso, dessas falhas experimentais com relação à temperatura e pressão, a gente também tem toda a problemática dos postulados da teoria cinética dos gases. Então, a teoria cinética dos gases considerou que as moléculas eram esféricas, esferas rígidas, de igual tamanho,
né? E ao invés de usar um diâmetro de colisão, usou o diâmetro atômico. Lembrando por quê? Porque ele considerou que todas as moléculas são iguais. Então, eu posso considerar que esse diâmetro de colisão aqui é o próprio diâmetro atômico, porque o raio das duas moléculas aqui são iguais, certo? Mas quando eu tenho, por exemplo, então, a difusão da espécie química A no meio B, isso aqui falha. O diâmetro de colisão não vai ser o diâmetro atômico, certo? Porque agora eu tenho duas moléculas, ó, de diferentes raios, certo? Então, o meu diâmetro de colisão muda. Então, a teoria cinética dos gases é uma aproximação qualitativa que originou os primeiros passos, né? Mas ela não representa a realidade a partir do momento que a gente traz a teoria newtoniana para tamanhos atômicos, certo? Outra coisa que a teoria cinética dos gases não considera são as cargas elétricas que existem nas moléculas. Então, as moléculas, a gente sabe que cada átomo tem um núcleo, tem uma eletrosfera, então isso também gera forças de atração e repulsão no par soluto-solvente. Então, a interação entre soluto e solvente também vai influenciar no valor da difusividade, certo? Porque pela lei de Fick, né? Quanto maior a difusividade, maior vai ser o fluxo. Então, a gente precisa entender como essa relação acontece. Então, a gente precisa fazer algumas correlações, algumas correções à teoria cinética dos gases, considerando esse caso e considerando também a falha com relação à temperatura. Para isso, pessoal, para fazer essa correção e obter uma correlação que é validada experimentalmente, a gente precisa olhar para o potencial de Lennard-Jones, tá? Vamos lá, o que diz esse potencial de Lennard-Jones? Então, vamos considerar que nós temos a molécula A molécula B aqui, e que a molécula B está se aproximando da molécula A. Então, ela vai se aproximando até chegar a um ponto, esse ponto aqui, em que a molécula a eletrosfera desses dois átomos vão se repelir, certo? Então, a molécula A está atraindo a B, né? E fazendo com que a B se desloque em direção a A, mas chega um ponto que ela vai ser repelida, devido a essa relação, interação eletrostática que existe entre as moléculas. Então, percebam, pessoal, que existe uma distância sigma AB que me dá qual é essa distância mínima que a molécula, ou a distância mínima, né, que a molécula B consegue se aproximar da molécula A antes dela ser repelida, certo? Então, esse é um bom parâmetro para a gente substituir aquele nosso diâmetro atômico. Não mais aquela média do diâmetro atômico entre as duas moléculas. Então, essa é uma forma mais correta de dizer qual seria essa distância que as moléculas percorrem antes de se chocar uma com a outra, considerando a interação que existe entre as moléculas, certo? Nós também temos que falar de uma energia potencial de atração e repulsão. Então, conforme essa molécula B está sendo atraída pela A até ser repelida, também ela existe uma energia potencial, por isso que fala potencial de Lennard-Jones, tá? Que é uma energia de atração e depois ela vai ser repulsão. Então,
essa atração aqui da molécula B pela A tem uma energia, certo? Então, na distância em que a energia é nula, ou seja, quando eu cheguei nesse ponto aqui, ou seja, eu tenho a minha atração, cheguei nesse ponto, ocorreu a repulsão. Então, nesse ponto, a minha energia de atração é nula, certo? Porque a molécula vai ser repelida. Então, nessa distância, quando a energia potencial de atração, repulsão é nula, é que eu tenho o meu diâmetro de colisão, o sigma AB. Ok? Então, essa é a definição de diâmetro de colisão. Essa figurinha, pessoal, ela traz para nós justamente esse poço de potencial, que é o que tem aqui, certo? Que é esse epsilon. Então, a equação da energia para o potencial de Lennard-Jones está descrito aqui, nós não vamos entrar em detalhes, tá? Mas esse poço de potencial aqui descrito e sinalizado por esse epsilon vai dando a energia, como ela vai abaixando conforme as moléculas vão se aproximando, até chegar a um ponto que elas vão ser repelidas, certo? Eu cheguei no meu poço, no meu mínimo de energia aqui. Opa, pelo contrário, né? Não é daqui para cá, a flechinha aqui. O gráfico, a energia, obviamente, vem daqui para cá, certo? Então, é isso, vai ocorrendo a atração, até chegar aqui e ter a força de repulsão, ok? As moléculas se deslocarem, então, repelindo-se uma das outras, certo? Então, quando eu atinjo essa energia aqui nula, mínima, é que eu tenho formado o meu diâmetro de colisão, certo? Então, esse gráfico aqui, ele me dá a função da energia potencial de atração e repulsão, tá? Que é esse U, em função do diâmetro da molécula, certo? Então, esta relação da distância entre as moléculas que tá essa relação energia pela distância das moléculas, tá? Por isso que aqui a gente tem calculado, então, encontrado qual é o meu diâmetro de colisão, de acordo com o potencial de Lennard-Jones. Então, para a gente calcular esse potencial de Lennard-Jones, o que vai ser importante para nós? Conhecermos, obviamente, o diâmetro de colisão, para que a gente possa corrigir lá o diâmetro atômico. Então, isso vai nos ajudar a corrigir aquele diâmetro atômico. E essa energia nesse poço de potencial aqui, que é esse epsilon, que é onde depende essa função da energia potencial, esse epsilon vai nos ajudar a corrigir a temperatura, porque nós sabemos que energia está relacionada à temperatura. Então, aqui a energia cinética passa a ser bastante importante, certo? E esse poço potencial, que é essa energia epsilon, vai, além de tudo, nos permitir corrigir aquela falha da equação da teoria cinética dos gases com relação à temperatura. Tá lá, então, energia máxima de atração entre as moléculas, o epsilon, né? Então, para corrigir a equação da teoria cinética dos gases, nós vamos precisar primeiro estimar estes dois parâmetros, que são conhecidos como parâmetros de Lennard-Jones: o diâmetro de colisão, né? E a energia máxima de atração entre duas moléculas, certo? Então, como que a gente vai calcular? Então, pensando que agora eu tenho um par de moléculas, né, quero a difusividade da espécie química A na B, ainda estamos falando de moléculas gasosas, é agora um par de moléculas, mistura binária.
Eu vou primeiro buscar o valor da integral de colisão, que não do diâmetro de colisão da espécie química A. Então, esse diâmetro de colisão não é mais o diâmetro atômico, tá? Depois eu vou buscar encontrar qual é o diâmetro de colisão da espécie química B e o diâmetro de colisão que eu vou precisar, que é o sigma AB, eu vou fazer a média, tá? Isso vale para moléculas polares. Então, se eu tiver um parzinho de moléculas, se A e B forem apolares, ok? Apolares. E o epsilon, eu também vou ter que, ele vai ser função do meu epsilon A, do meu epsilon B, eu vou multiplicar e tirar a raiz quadrada, certo? Então, pessoal, para moléculas apolares é muito tranquilo. Nós temos esse valor de sigma A, sigma B, epsilon A e epsilon B tabelados, certo? E a gente pode utilizar essas tabelas, ou a gente também pode calcular a partir de algumas equações, mas eu também poderia usar valores tabelados. Então, lá no livro do Bird, tem algumas tabelinhas que eu já vou mostrar aqui no final para vocês, que já traz para moléculas apolares os valores dos parâmetros de Lennard-Jones. Agora, quando eu não tenho esse valor tabelado, eu posso calcular. Então, o diâmetro de colisão para uma espécie química I pode ser calculado em diferentes condições. A condição de temperatura normal de ebulição, que é o TB, ou a temperatura crítica. Vai depender da situação em que você está, do seu problema, certo? Então, há condições de temperatura de ebulição, normal de ebulição, para calcularmos, por exemplo, o sigma A, nós podemos usar essa correlação. Vai ser 1,18 do VB, volume molar. Então, VB é o volume molar, a temperatura de ebulição da espécie química A, elevado a 1/3. E o meu sigma B vai ser 1,18 volume molar, a temperatura de ebulição da espécie química B, elevado a 1/3. Com isso aqui, eu vou fazer o meu sigma AB, fazendo o sigma A mais o sigma B, dividido por 2. Então, eu também posso usar essas correlações, ou usar a correlação de baixo, para condições em que eu tiver na temperatura crítica. E para a energia de atração, que é o epsilon, na verdade, o que nós vamos calcular é o epsilon da espécie química A dividido pela constante de Boltzmann. A gente não vai precisar substituir o valor da constante de Boltzmann, eu já vou mostrar para vocês. Então, o sigma, o epsilon A pela constante de Stefan Boltzmann, constante de Boltzmann, 1,15 vezes a temperatura de ebulição da espécie química A. E o meu epsilon B pelo KB vai ser 1,15 TB da espécie química B, certo? E lembra lá, deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado, só um pouquinho. Apagou tudo. Então, o meu epsilon AB sobre KB vai ser igual a raiz quadrada do epsilon A, que a gente acabou de calcular, vezes o epsilon B por KB, certo? Então, vai depender, se eu tiver na condição crítica, é só usar a correlação de baixo. Isso para moléculas apolares, um parzinho de moléculas gasosas apolares. Pessoal, vocês perceberam ali que temos correlações que dependem do volume normal de ebulição, certo? E quando eu não encontrei, não conheço o VB, eu posso substituir este VB pelo que a gente chama de volume de Lebas, que nada mais é
que eu somar o volume de cada átomo que compõe a minha molécula. Então, pelo número de vezes que ele vai aparecer na fórmula molecular, certo? Então, eu vou pegar o volume atômico, né? E vou multiplicando pelo número de vezes que ele aparece na minha molécula. Quando eu tiver um anel de 3 membros nesta molécula, eu vou fazer esta relação e subtrair 6, porque a gente sabe que quando a gente tem anel, as ligações são mais curtinhas, as moléculas estão mais próximas, que diminui o seu volume, certo? Quando eu tiver um anel de 4 membros, eu vou subtrair 8,5, 5 membros, 11. Quando for anel benzênico ou piridina, 15, naftaleno 30 e antraceno 47,5. Então, isso é só uma estratégia para quando eu não conhecer o meu VB. Então, eu calculo o volume de Lebas, ou seja, praticamente o volume da molécula, considerando todos os átomos que compõem a molécula e considerando os anéis que possam ter na minha molécula também. Pessoal, para vocês testarem aí esse volume de Lebas, lá no exemplo 1.5 do Cremasco, ele pede para calcular aí um volume de Lebas, tá? Então, tá aqui, ó, eu tenho o volume atômico de algumas espécies, tá aqui o volume atômico, então você vai ver lá qual é a molécula que ele tá pedindo para calcular, vai ver o número de vezes que cada espécie química está presente naquela molécula, vai somar, né, todas essas vezes, todas as moléculas que compõem, todos os átomos que compõem a molécula, e se tiver algum anel, tem que lembrar de descontar aqueles valores que a gente viu no slide anterior, certo? Então, fica aí para vocês testarem o conhecimento. Muito bem, pessoal. Então, como fica a correlação para a difusão em gases, considerando um par de moléculas? É o que nós chamamos de correlação de Chapman-Skog, que é originada da teoria cinética dos gases, mas foi corrigida com os parâmetros de Lennard-Jones, certo? Então, vejam bem, o meu DAB, ele vai ser essa constante vezes temperatura elevado a 3/2. Ué, professora, mas você havia dito que os parâmetros de Lennard-Jones corrigiam a temperatura também. E corrige. Aonde que está essa correção? Nesse termo aqui. Esse termo aqui, percebam que é um ômega, mas ele tem um subíndice D maiúsculo, então não é a velocidade média, tá? Esse ômega D é a integral de colisão, e essa integral de colisão corrige a temperatura. Então, o ômega D, tá, vai ser calculado em função desta relação. Então, lembra lá que a gente calculou o epsilon AB por KB, certo? Então, eu vou precisar fazer a seguinte relação. Eu vou ter que calcular um T que eu chamo de temperatura reduzida, que é um T asterisco, que é a temperatura do meu problema dividido por esse epsilon AB dividido por KB. Então, eu calculei lá aquele valor, vim aqui, peguei a temperatura do problema e dividi por esse parâmetro de Lennard-Jones, certo? Que é o que está posto aqui. Isso aqui é chamado de temperatura reduzida. A integral de colisão, ela é função desta temperatura reduzida, certo? Ela também pode ser obtida a partir de tabelas. Então, tem tabelas para diferentes temperaturas reduzidas, encontrar o ômega, ou por uma equação. Tem uma equação que calcula a integral de colisão, eu já vou mostrar para vocês, ok? Então, corrigido a temperatura aí com a integral de colisão, depois é inversamente proporcional à pressão, que a teoria cinética dos gases já apresentava isso,
dividido pelo diâmetro de colisão, ou seja, é outro parâmetro de Lennard-Jones, aqui elevado ao quadrado. Então, a gente já sabe que para gases apolares, né, é a média simples do sigma A mais o sigma B dividido por 2, ok? E uma relação das massas molares, né? Então, raiz quadrada de 1 sobre a massa molar de A mais 1 sobre a massa molar de B. Certo, pessoal? Importante, a unidade da difusividade mássica ou coeficiente de difusão, percebam, centímetro quadrado por segundo. Ou seja, a dimensão é comprimento ao quadrado por tempo. Como todas as difusividades, como o alfa lá que era a difusividade térmica. Se vocês lembrarem, a difusividade térmica também tem a dimensão comprimento ao quadrado por tempo. Esta correlação especificamente de Chapman-Skog, que é a mais utilizada, tá, para gases com parzinho de moléculas, tá? Ela é dada em centímetro quadrado por segundo. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que entrar com algumas unidades aqui específicas para obter a difusividade em centímetro quadrado por segundo. Então, percebam que nessa constante aqui, pessoal, ela está presente aqui porque já está levando em consideração alguma conversão de unidade. Então, para usar esta correlação de Chapman-Skog, você vai entrar sempre com a temperatura em Kelvin, sempre com a pressão em atm, o diâmetro de colisão em angstrom, massa molar em grama por mol, e o integral de colisão ela é adimensional. Ok? Então, sempre, pessoal, os dados de entrada na correlação de Chapman-Skog vão ser os que a gente colocou aqui. E o resultado obtido a partir da correlação de Chapman-Skog de difusividade sempre será em centímetro ao quadrado por segundo. Então, tá lá, lembrando o que esse DAB significa? É a difusividade mássica da espécie química A através da espécie química B. A integral de colisão nós já sinalizamos. Então, relembrando, o sigma AB nós vamos fazer a média para moléculas apolares. O epsilon, então a gente calcula em função do epsilon sobre a constante de Boltzmann. Então, a gente vai fazer o epsilon AB, até porque a gente vai precisar calcular a temperatura reduzida e vamos precisar desse K. Então, a gente já faz a multiplicação das duas variáveis para cada espécie química, raiz quadrada, e depois, em seguida, calcula a temperatura reduzida. Então, essa é a temperatura do meio, certo? Do problema, dividindo pelo parâmetro da energia de atração. Então, com esse valor de temperatura reduzida, eu posso ir para a tabela. Então, tem lá no Moodle. Eu coloquei algumas tabelas lá para vocês, que vocês podem usar para as moléculas apolares. No cremasco também tem tabelas com volumes molares de ebulição, temperatura normal de ebulição, temperatura crítica para algumas espécies químicas também que vocês podem usar, e para calcular os parâmetros de Lennard-Jones com aquelas equaçõezinhas que a gente já apresentou, tá? Então, com isso, a gente tem todas as variáveis que a gente precisava para usar a equação. Tá? Então, a integral de colisão, eu posso ir lá na tabela, procurar. Ou eu também posso calcular. Eu já vou passar a equação para calcular. Então, relembrando, os parâmetros de Lennard-Jones podem ser estimados por tabelas ou por essas equações que a gente já trabalhou, certo? Tá aqui, essa é uma tabela que, primeiramente, o que ela traz de interessante para nós? Então, aqui nós temos as substâncias, tá? A massa molecular para cada uma delas, tá? Cuidado, pessoal,
Aqui nós temos, ó, gases nobres, ar. Isso aqui é argônio. Quando o exercício falar de ar mesmo, atmosférico, tá aqui, ó, está em gases poliatômicos simples. Então, apesar da gente saber que o ar, ele é uma mistura de espécies químicas, basicamente oxigênio e nitrogênio, nós vamos aproximar o ar para uma espécie química. Então, já está calculado aqui a massa molar da mistura, tá? E a gente vai poder aproximar o ar atmosférico como uma espécie química. Então, na primeira coluna, aqui na terceira coluna, né? Vamos dizer assim, nós temos os parâmetros de Lennard-Jones. Tá aqui, primeiro, o diâmetro de colisão. Segundo, a energia de atração pela constante de Boltzmann, certo? Então, esse dado de Epsilon pela constante de Boltzmann, a unidade é unidade de temperatura, Kelvin. E a integral de colisão, Angstrom. Então, no material de vocês têm lá as tabelas para os parâmetros de Lennard-Jones. No Moodle, lá na semana 2, é só vocês pesquisarem lá, tá? Que essa tabelinha tá mais completa, disponível para vocês. Essa tabela foi retirada do livro do Bird, tá? Essa é uma segunda tabela, é a E2, que é para encontrar a integral de colisão, certo? Para o uso do potencial de Lennard-Jones. Então, como que a gente vai usar? Primeiro, essa segunda coluna não nos interessa, tá? Isso aqui era para ser utilizado para o cálculo da difusividade térmica ou da difusividade de quantidade de movimento, certo? Nós queremos essa integral de colisão aqui, que é o ômega D, ó, percebam, para o DAB, né? Então, aqui, pessoal, eu tenho a temperatura do problema dividido pelo epsilon por kb, certo? Ou seja, isso aqui, essa minha primeira coluna, é a temperatura reduzida, aquele T asterisco, certo? Então, eu tenho vários valores aqui, eles continuam aqui do outro lado. A mesma coisa acontece aqui com a integral de colisão, certo? Então, percebam que se vocês forem usar as tabelas, se você tiver um valor que tiver entre, por exemplo, 0,65 e 0,7, você vai ter que fazer a interpolação da tabela, ok? Se vocês tiverem dificuldade com interpolação, a gente pode tirar as dúvidas no P-Aluno. Então, só fazer uma interpolação simples com relação aos valores aí da tabela, certo? Muito bem, pessoal. Agora, e se a gente tiver uma ou as duas moléculas aqui do DAB forem polares? Então, a gente falou até agora de moléculas, frisando bastante sobre moléculas apolares. Agora, se eu tiver uma ou as duas espécies químicas aqui polares, nós vamos ter que considerar o efeito da polaridade, certo? Então, esse método agora que eu vou ensinar para vocês vale para pares polar, polar, espécie química A, espécie química B, ou polar apolar, A, B. Pode ser B e A? Pode, tá? Depois eu vou querer saber de vocês por que pode, quero que vocês pensem já um pouquinho sobre isso. Certo? Se eu tiver apolar com apolar, eu não preciso usar o método de Brocal. Aí eu vou usar o método que a gente já viu antes, certo? Então, vamos lá. O método de Brocal é um método utilizado para considerar o efeito da polaridade. Então, para isso, nós vamos ter que calcular esse termo delta para cada espécie química. Então, eu vou ter que calcular o delta A e o delta B, certo? Que é o termo relacionado à polaridade, ele é adimensional e ele é calculado a partir dessa equação. Então, leva lá o volume
na temperatura normal de ebulição da espécie química de interesse e a temperatura normal de ebulição da espécie química de interesse, mais esse termo aqui, que é o momento dipolar da espécie química, que é dado em Debye. Nós vamos usar nessa unidade mesmo. Então, ele é tabelado, eu tenho as tabelinhas lá 1.2a e b do cremasco, para vocês calcularem, encontrarem o valor do momento dipolar de cada espécie química, certo? Então, eu fui lá, calculei da espécie química A, da espécie química B. Se for o caso de uma espécie da relação polar, uma espécie química polar e a outra polar. Então, da polar, a espécie química polar vai ter momento dipolar resultante. Agora, a espécie química apolar, o momento dipolar é zero. Então, se o momento dipolar for zero, o ΔI da espécie química polar também é zero, ok? E, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez com a energia de atração, tá? Eu vou ter que calcular o ΔAB, certo? Multiplicando o ΔA vezes o ΔB e tirando a raiz quadrada. Professora, se tiver uma espécie apolar, por exemplo, o B é apolar, tá? Então, meu ΔB vai ser zero. Correto, é isso mesmo. Tá? Não se preocupe que vai ter outras correções logo mais à frente. Pessoal, para calcular o diâmetro de colisão de Brocal, eu vou ter que usar agora esta correlação. Então, para a espécie química apolar, eu posso usar a correlação que basicamente vai resultar, né, se isso daqui for zero, essa equação vai resultar na que a gente já viu anteriormente, tá? Mas se o ΔI for diferente de zero, eu vou estar fazendo uma correção ao diâmetro de colisão, certo? Que é dada pelo termo da polaridade. E o meu ΔAB, então eu vou usar essa correlação aqui, esta equação para cada espécie química, então o sigma A, o sigma B, né, da espécie química polar. E para fazer o sigma B, eu vou multiplicar os dois e tirar a raiz quadrada também. Não é mais a média, tá? Pelo modelo de Brocal, tenho que calcular desta forma aqui, certo? Mesmo que eu tenha uma espécie química apolar, eu vou ter um diâmetro de colisão. Então, eu posso multiplicar lá o diâmetro de colisão da espécie química polar vezes o diâmetro de colisão da espécie química polar, que foi corrigida a partir desse termo aqui, né? Do termo relacionado à polaridade. Também vou multiplicar, então, o sigma B, tanto para par polar-polar ou par polar-apolar, é calculado desta forma. Sempre que eu usar o modelo de Brocal, eu vou calcular o sigma AB desta forma aqui. A energia máxima de atração também é corrigida em função do termo relacionado à polaridade. Então, para espécies polares, eu vou fazer a correção por esta equação aqui. E vou calcular por meio dessa correlação, que a gente já usava anteriormente, o epsilon AB dividido por KB. A integral de colisão também vai ser corrigida, certo? Então, ela pode ser calculada em função da tabela, que é função lá da temperatura reduzida. Então, tá aqui, ó, temperatura reduzida, vai entrar aqui de novo. E por isso que eu preciso calcular o meu ΔB, porque ele entra aqui na correção da integral de colisão. Então, essa integral de colisão aqui, pessoal, é a integral de colisão que a gente obteria, considerando que os pares fossem polares, ok? E aí, eu corrijo a partir desta equação. Então, pessoal, essa integral de colisão aqui, lembra que eu disse que pode ser tabelada? Mostrei a tabela para vocês. Ela é calculada
por esta equaçãozinha aqui. Então, aquela tabela lá está descrita em função desta equação zona aqui, tá? Minha sugestão é que vocês calculem a integral de colisão sempre por esta equação e evitem usar a tabela. Por quê, pessoal? Por exemplo, na hora de fazer a prova, eu não vou dar a tabela para vocês, certo? Então, você não vai ter acesso fácil ali à mão à tabela para calcular a integral de colisão, certo? Mas a equação eu posso dar no formulário. E se eu der a equação no formulário, você consegue calcular a integral de colisão, certo? Então, essa integral de colisão para o modelo geral, né? Para qualquer um dos casos, eu vou usar esta equação para calcular a integral de colisão. E quando eu tiver o modelo de Brocal, eu vou corrigir, por isso que é uma integral de colisão que tem estrelinha aqui, né? Porque ela faz a correção em função do termo relacionado com a polaridade, ok? Então, a integral de colisão também é corrigida em função da polaridade. Professora, se eu tenho um par polar apolar, então vamos dizer que o A é polar e o B é apolar, certo? O delta AB vai ser igual a zero, porque lembra, o sigma AB, ele é igual a raiz quadrada do sigma A vezes o sigma B. Se eu tiver um deles que for zero, esse sigma B vai ser zero. Então, pessoal, basicamente, para os dois modelos, a integral de colisão corrigida para o modelo de Brocal vai ser igual à integral de colisão calculada por esta equação aqui, certo? Então, quem tem HP, já salva essa equaçãozinha da integral de colisão na HP, para vocês trabalharem o exercício, só substituírem a temperatura reduzida e já calcular rapidamente a integral de colisão. Pessoal, como que eu posso calcular o meu DAB para uma nova temperatura e pressão? Então, calcular o DAB para uma determinada temperatura e pressão, a gente vai usar a correlação de Chapman-Skog, certo? Que a gente viu. Se eu mudar, pessoal, manter as mesmas espécies químicas e só mudar a temperatura para uma temperatura 2, para uma temperatura e para uma pressão 2. Basicamente, pessoal, se eu usei Chapman-Skog e calculei meu DAB para T1 e T2, ao invés de eu usar Chapman-Skog de novo para usar para nova temperatura e pressão, eu posso fazer a relação DAB2 por DAB1 e usar esta correlaçãozinha aqui, corrigindo apenas temperatura e pressão, e a integral de colisão, que é a função da temperatura, então a integral de colisão também vai ser corrigida, ou seja, eu obtenho um DAB2 a partir de um valor que eu já havia calculado para o DAB, a temperatura e pressão 1. Como se chegou nesta equação, pessoal? Nada mais é que eu dividi a equação de Chapman-Skog para temperatura e pressão 2 pela equação de Chapman-Skog na temperatura e pressão 1. Então, escrevam a correlação de Chapman-Skog, considerando só a variação da temperatura e pressão, e verifiquem se vocês conseguem chegar nesta equaçãozinha aqui, com certeza vocês vão chegar. Ok? Então, é uma forma mais rápida da gente apenas corrigir o valor do DAB, mudando só a temperatura e a pressão. Muito bem, pessoal. Então, até agora, nós vimos a difusividade de espécies químicas gasosas, pares de moléculas, verificamos esse par de molécula por pares com relação à polaridade, estudamos alguns modelos. E agora, se eu precisar calcular a difusividade de uma espécie química em uma mistura M com N componentes, como que a gente vai fazer?
Então, a correlação que a gente vai usar é a correlação de Wilk. A correlação de Wilk nada mais é do que nós ponderarmos com a fração molar em base livre dissoluto de cada espécie química que compõe a minha mistura, em função da difusividade por parzinhos de moléculas, certo? Então, primeira coisa, pessoal, nós sabemos que Y minúsculo com, por exemplo, YA é a fração molar da espécie química A, que é calculada pela relação concentração da espécie química A pela concentração da mistura. Então, vocês lembram disso. Esse YI estrelinha aqui é o que a gente chama de fração molar calculada em base livre dissoluto. Então, primeira coisa, quando eu for calcular a difusividade de uma espécie química na mistura, é identificar quem é o meu soluto. Meu soluto aqui, ó, é a espécie química 1, certo? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu tenho a fração molar de cada espécie química que compõe a minha mistura. Então, se eu quero calcular, que nem aqui, ó, o meu Y2 asterisco, ele vai ser o Y2 dividido por 1 menos a fração molar do soluto. Meu soluto é a espécie química 1. Então, 1 menos Y1. Isso é o meu Y2, fração molar em base livre dissoluto da espécie química 2. Ok? Vamos deixar isso mais claro um pouquinho? Então, imaginem o seguinte, que eu tenho 4 espécies químicas na minha mistura. A espécie química 1, 2, 3 e a 4, certo? E eu quero calcular a difusividade da espécie 2 nessa mistura, meu DM2. Ok? Então, vamos escrever a correlação de Wilk válida para este cálculo. Então, a minha difusividade, eu quero a difusividade do meu soluto 2 nessa minha mistura. Então, vai ser 1 sobre. A fração molar em base livre de soluto, eu nunca vou fazer para o próprio soluto, certo? Eu vou descontar das outras espécies químicas qual é a fração molar do soluto, certo? Então, eu vou começar pelo meu Y asterisco 1, dividido pelo par difusão da espécie química 2 na espécie química 1. Então, eu vou calcular a difusividade, um parzinho da espécie química 2 em 1. Por qual correlação? Chapman-Skog, certo? Vamos considerar a relação com as outras espécies químicas. Bom, eu não tenho não existe Y2 asterisco, porque o 2 é o meu soluto, certo? Então, eu vou passar para o Y3 asterisco, dividido pela difusividade do meu soluto 2 em 3. Por qual correlação eu vou calcular essa difusividade, esse parzinho? Por Chapman-Skog. Para terminar, eu vou ter o meu Y asterisco 4 dividido pela difusividade do meu soluto 2 em 4. Vou calcular essa difusividade, esse último parzinho, pela correlação de Chapman-Skog. Então, eu vou ter que usar Chapman-Skog 3 vezes para depois calcular a minha difusividade na mistura. Lembrando que o Y1 asterisco vai ser o Y1, 1 menos Y2, 2 é o meu soluto, né? O Y3 asterisco vai ser o Y3 dividido por 1 menos Y2. E o meu Y4 asterisco vai ser o Y4 dividido por 1 menos Y2, que é o meu soluto, tá? Então, eu escrevo a correlação de Wilk dessa forma. Lá no livro, ele escreve a correlação de Wilk só um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, é a mesma correlação, certo? Então, para quando eu tiver mistura,
eu uso a correlação de Wilk para mistura e a de Chapman-Skog para fazer os pares, para calcular os pares de difusividade. Pessoal, eu vou deixar uma pergunta para vocês pensarem, já citei isso lá no comecinho da aula. Eu quero que vocês me respondem e que possam provar que para gases o DAB é igual o D. Ops. Vamos pegar uma borracha aqui. Voltar para minha caneta. Então, o DAB é igual ao DBA. O que mudou aqui? O DAB é a difusividade da espécie química A na B. O DBA é a difusividade da espécie química B em A. Certo? Eu estou dizendo que elas são iguais na mesma temperatura e pressão para gases. Ok? Então, o que está mudando é o meu soluto aí. Por que para gases isso é válido? Então, provem pensando, escrevendo a equação de Chapman-Skog para cada um desses dois pares. E compare essas equações, né? Vocês podem até dividir uma pela outra para ver se de fato o resultado dessa divisão é 1, né? Eu sei que o DAB por DBA tem que ser igual a 1. Então, vocês podem confirmar utilizando a equação de Chapman-Skog, ok? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Até o próximo vídeo.